Então, aqui no capítulo 1 de Provérbios está escrito: propósito. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles lhe ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A advertência da sabedoria. Versículo 8. Ouçam, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita? Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Provérbios é algo tão sábio que parece que a gente consegue ouvir nossos pais falando provérbios de cor para nós, né? Porque é o que os pais mais tentam orientar, não roube, não ande com pessoas que não são de boa índole, e isso é extremamente profundo, né? Aqui só não tem para vocês não usarem entorpecentes, drogas, porque naquela época não era algo tão comum, né? Continuando aqui, afaste os pés do caminho que eles seguem. Quantas vezes nós ouvimos nossa mãe falar, né? Não anda com fulano não é bom para você, ok? No versículo 16, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Isso daqui é muito profundo, né? Porque é algo que tá na Bíblia escrito há tantos anos atrás e é como se a gente pudesse ouvir isso hoje, né? É o famoso, vocês sabem que quem rouba, quem faz coisa errada, sempre volta para a pessoa o que ela faz de ruim. E por isso que Provérbios é tão importante. Se você é uma pessoa que nunca teve contato com o mundo, se você lê Provérbios, você consegue compreender o mundo. E se você guardar no seu coração os mandamentos, os que está escrito aqui, o que está escrito aqui, você consegue saber exatamente como agir e reagir diante de várias situações. Então, primeiro já deixa claro coisas que os nossos pais diziam para nós o tempo todo, que o mal, o que a gente faz aqui, volta pra gente. Se a gente andar com pessoas erradas ou em companhias erradas, também volta pra gente. E isso não é só pra gente quando a gente é adolescente, isso é pra gente hoje, que a gente saiba escolher muito bem com quem nós andamos, com quem nós dividimos a nossa vida, a nossa caminhada. Agora, continuando, convite à sabedoria, versículo 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento?
Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Gente, que profundo isso, né? Quando a gente consegue entender a sabedoria, nós conseguimos ganhar e revelar os pensamentos de Deus. E isso é muito bom, isso é muito gratificante quando você consegue entender a mente de Deus. E parece que é algo tão difícil de acontecer, mas quando a sabedoria entra perto de você, entra no seu coração, entra na sua mente, você consegue entender como Deus vê as coisas. E a partir do momento que você entende como Deus vê as coisas, você consegue compreender melhor a sua vida aqui na Terra, você consegue compreender melhor os desafios que você tem aqui na Terra. Versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Lendo novamente, né? Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Aqui ele também está se referindo, né, ao povo de Israel, que era extremamente obstinado, sempre estava se voltando para outros deuses, para ídolos, coisas que Deus sempre tem falado que não eram para eles fazerem, né? E eu, da minha parte, vos rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Gente, isso é algo que realmente não acontece. Deus, hoje, depois da volta de Jesus, depois de tantas coisas que têm acontecido, né? Nós sabemos que Deus está sempre ali pra gente. Depois que Jesus veio, nós tivemos uma retenção dos nossos pecados, nós tivemos nossos pecados perdoados. Isso não quer dizer que nós temos lição e nem permissão para pecar. Isso quer dizer que a partir de agora, quando nós estamos aprendendo a ser pessoas cada vez melhores, que quando nós cometemos um pecado, isso não quer dizer que nós tivemos a permissão de Deus, isso quer dizer que nós devemos aprender com nossos erros, que nós devemos evoluir com nossos erros e não ele em nossa vida. Pecar é algo que o ser humano foi feito. A natureza pecaminosa estava intrínseca em nós, mas depois que Jesus morreu por nós naquela cruz, isso foi quebrado, isso não existe mais. E nós estamos cada vez mais tentando buscar não viver no pecado. Sabe por quê? Porque o pecado nos destrói. Até um pecado que nós estamos aqui, às vezes nós cometemos muito, que é o pecado da gula, quando nós comemos excessivamente. Isso destrói a gente, porque destrói o nosso corpo, destrói a nossa saúde, destrói a nossa autoestima. E isso parece ser uma coisa boba, né? Comer demais é um pecado. E quando nós cometemos ele, o resultado é esse. Estamos nos autodestruindo. Então, Deus, quando fala aqui que não nos ouvirá mais, isso era uma maneira que ele tinha de se relacionar no Velho Testamento, que não é como agora, que nós temos ligação direta com Deus. E mesmo no Novo Testamento, depois de Israel fazer tantas coisas, se voltar tanto contra Deus, eu sempre vi o amor de Deus prevalecer e ele sempre estava ali quando eles se arrependiam e clamavam por ele. E isso está na Bíblia, você lê isso o tempo todo. Voltando aqui, já está quase terminando no versículo 29. Visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Quando ele diz assim, quem me ouvir, gente, não é apenas ouvir o que é a voz de Deus. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós caminhamos no que está certo, a nossa vida se torna muito mais simples, muito mais fácil. E quando nós
preferimos andar pelo que está errado, nós mesmos dificultamos as nossas vidas. Eu quero fazer uma breve oração com vocês para estar encerrando. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigado por cada um que vai estar ouvindo este podcast, que o Senhor possa atingir o coração de cada um e gravar, Senhor, as suas palavras, que elas ganhem, sejam como uma semente que floresça no coração de todos nós, Senhor. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pelos seus ensinamentos, Pai. Obrigado por tudo que tem feito por nós aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Fiquem com Deus e tenham um dia abençoado.